Oi, gente! Hoje faremos um documentário sobre a cidade de Santo André. Bom, dando uma leve pauta ao sumário, que seria a ordem dos tópicos, iremos falar primeiro sobre a história de Santo André, depois faremos uma entrevista, depois debateremos sobre a economia de Santo André, falaremos sobre os pontos turísticos da cidade e também algumas curiosidades. Agora vocês irão conhecer uma das cidades mais interessantes de São Paulo. A história de Santo André teve início no século XVI. Em 1553, o lugar foi elevado à categoria de vila e nomeado Santo André da Borda do Campo. Alguns anos depois, em 1560, o vilarejo foi integrado à cidade de São Paulo como bairro. Depois de um período de estagnação, a região voltou a crescer e ganhou status de município em 1889, recebendo o nome de São Bernardo. Com o desenvolvimento acelerado, a cidade passou a ser dividida em distritos e um deles surgiu em 1910, com o nome de Santo André. A economia do município começou a se destacar na década de 60, com a instalação de muitas montadoras e automóveis na região. Nesse período, os setores de autopeças, eletrônicos, produtos de borracha e componentes para refrigeração se desenvolviam em ritmo acelerado. Já nos anos 90, a industrialização passou a perder força e os segmentos comercial e de serviços passaram a oferecer excelentes opções de emprego. Nessa ocasião, muitas fábricas foram transformadas em centros comerciais. Com uma economia forte e consolidada, Santo André é a quarta cidade do estado de São Paulo que mais gera empregos formais atualmente. De janeiro a outubro de 2012, 9.562 pessoas conseguiram um trabalho com carteira assinada no município. E bom, gente, agora eu vou entrevistar uma pessoa de Santo André e ver o que ela acha sobre a cidade, essas coisas. E aí, Ícaro, de boa? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Acabei de chegar em casa. Então, é que eu queria fazer uma entrevista sobre o que você acha sobre a cidade de Santo André, já que você mora aí. Pode fazer sim. Eu acabei de chegar em casa, sem problema. Tá, de boa. Então, primeiramente, o que você acha sobre a cidade de Santo André? Qual é a sua visão sobre ela? Aqui é muito bom, né? Graças a Deus, tem bastante oportunidade de emprego. Minha vizinhança aqui é bem tranquila. Quando eu cheguei aqui, eu já consegui um emprego até que bem rápido. E o meu tio do Paraná, que veio pra cá, ele já tá trabalhando de pedreiro, pra você ver como tá bom aqui. Que bom que seu tio é pedreiro, né? Então, continuando falando sobre o que você estava dizendo, sobre as oportunidades de emprego que você falou, você acha que vale a pena se mudar para aí? Você acha que é um bom investimento começar uma vida em Santo André? Sim, aqui é bem tranquilo, bem bonito, bem de boa de viver. Eu adoro a Praça do Carmo. Que bom, Ícaro. Valeu por participar aí da entrevista e vamos continuar. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a economia de Santo André. De janeiro a julho de 2022 foram registradas 66,9 mil admissões formais e 60,4 mil desligamentos, resultando em um saldo positivo de 6.521 novos trabalhadores. Este desempenho é superior ao do ano passado, quando o saldo foi de 2.719. Na grande região de São Paulo, este é o quarto melhor desempenho em termos absolutos. Considerando a geração de vagas pelo tamanho da população, a cidade é a 12ª que mais cresce na pequena região de São Paulo. A cidade tem um PIB de 27 bilhões de reais. Destacam-se positivamente as clínicas médicas, a localização de mão de obra temporária e a educação infantil e ensino fundamental. Ao longo do ano, a geração de emprego da cidade é bem equilibrada, sendo que o mês de novembro costuma apresentar maior número de contratação e abril normalmente tem um menor saldo de empregos. Pelas nossas projeções, o mês atual de setembro deve apresentar um saldo de 3.029 empregos. No mês que vem, a projeção indica valores próximos a 3.020.
Agora irei falar sobre o turismo da cidade, começando pelo Teatro Municipal de Santo André. Inaugurado em 1971, o espaço foi todo projetado em formato hexagonal, com capacidade máxima até 500 pessoas. Ao todo, são 3 palcos que podem ser usados simultaneamente, além do fosso exclusivo para a orquestra, que abriga 45 músicos. Por conta das suas especificações, o Teatro Municipal é considerado dos mais perfeitos tecnicamente do Brasil, sendo uma ótima alternativa para as famílias que gostam de frequentar peças, apresentações de dança ou até mesmo concertos diversos. Outro ponto interessante é que, uma vez por lá, ainda será possível administrar uma obra feita pelo botânico paisagista Burle Marx, localizado no jardim do local. O outro ponto também é a Praça do Carmo. Ela é a mais antiga da região e foi construída em 1919 e a sua história está diretamente ligada à catedral. Na época, o terreno foi doado por Antônio Queiroz dos Santos e, em seguida, o padre da igreja matriz foi o responsável por lançar a pedra fundamental, dando assim início à sua construção. Ela é localizada bem na área central da praça e hoje abriga uma feira de artesanato, uma forte tradição da cidade. Todos os sábados e domingos, elas são ótimas para comprar roupas, acessórios diversos e itens decorativos. E você também pode encontrar algumas opções gastronômicas incríveis se desejar fazer uma parada para um lanche. Agora irei falar sobre a Rua das Figueiras. É nessa via em que estão localizados os principais pontos de comércio, composto por lojas dos mais variados segmentos, que vão desde o vestuário até itens de beleza, negócios voltados para o setor moveleiro e por aí em diante. Fora isso, a Rua das Figueiras é conhecida em tempos normais, por ser um destaque na vida noturna de Santo André. À noite, a região abriga movimentos de bares, lanchonetes, padarias 24 horas, casas noturnas, espaços de festas e mais uma série de estabelecimentos próprios para reunir o público mais jovem e que adora o Egito. Curiosidades de Santo André. A indústria de tecelagem em Ipiranguinha foi a primeira a chegar à região. Em 1885, foi quando se formou 2 polos na cidade, a estação ferroviária e a Ipiranguinha. Atualmente, Santo André possui um bairro, o Ipiranguinha, em homenagem à famosa tecelagem. O primeiro gol do Rei Pelé foi contra o Corinthians, em Santo André, em 7 de julho de 1956, em que o Santos venceu a partida por 7-1. A igreja matriz de Paranapiacaba tem como padroeiro o Bom Jesus. Santo André situa-se na altitude média de 760 metros. E a cidade, o clima da cidade, como em toda a região metropolitana de São Paulo, é subtropical. Verão pouco quente e chuvoso, inverno ameno e subseco. A média de temperatura no auge gira em torno de 20 graus, sendo o mês mais frio julho e o mais quente fevereiro. Então, essas são as fontes. Obrigado pela atenção de todos que assistiram. E é basicamente isso. Tchau.